Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Deus abençoa a sua vida. Eu queria convidar todos que se inscrevam em nosso canal, deixem o seu like, seu joinha. Eu sou o seu irmão em Cristo, Eduardo Almeida. Por que seu irmão em Cristo? Porque coube a Deus salvar o seu povo, enviando o seu Filho Jesus Cristo para resgatar os judeus da condenação da lei e os gentios no seu tempo, lá no primeiro século, dos seus pecados, porque os gentios não tinham lei. Os judeus, transgressão da lei. Os gentios, aos seus pecados e às suas concupiscências. Deus juntou esses dois povos através de Cristo e fez um. E como ele já tinha revelado, como no outro vídeo que nós pregamos, que ele faz o que ele quer e tudo o que ele quis fazer, ele fez. Então coube a ele salvar pela pregação, pela loucura da pregação do evangelho, judeus e gregos. Então, estamos aqui como vosso irmão em Cristo. Estamos aqui como alguém que faz parte da família de Deus. E é aquilo que Jesus explicou para a mulher samaritana. Louvado seja Deus, que ia chegar a hora, e a hora era agora, que todos aqueles que adoram o Pai, adoram o Altíssimo, adoram a Deus, adoram a Ele em espírito e em verdade. Então, nós vivemos nesta casa. Quando eu falo nós, Paulo também dizia nós, no capítulo 2, capítulo 5 de 2 aos Coríntios, nós que habitamos nesse corpo, nesse tabernáculo, nós só vamos sair daqui quando esse corpo tombar. Isso aconteceu, louvado seja Deus, lá na igreja do primeiro século. Judeus massacrados, cristãos, e naquele dia morreram aproximadamente milhões de cristãos, judeus, todos aqueles que criam em Jesus. E aí o que está escrito lá, Eclesiastes, capítulo de número 12, verso 7. Esse corpo vai para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Aí a gente encaixa o que Jesus disse para a mulher samaritana: todos aqueles que adoram o Pai têm que adorar o Pai em espírito e em verdade. Então é em espírito. Esse espírito que está aqui adora o Pai. A carne para nada presta, a não ser ir para a sepultura. Está entendendo? Mas vamos aqui, louvado seja Deus, falar um pouco de graça. Graça de Deus revelada. Louvado seja Deus. Isso aconteceu, aquele massacre, os espíritos voltavam para Deus. E lá receberam um novo nome. Ninguém nunca vai explicar isso para você nas escrituras. Eles estão esperando o arrebatamento acontecer. Estão esperando o anticristo voltar. Estão esperando levantar o terceiro templo, e isso não vai acontecer em hipótese alguma. Mas vamos lá, vamos para a Bíblia, Efésios. Abre aí, capítulo 1.
Agradecemos a Deus, Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo. Nós estamos unidos com Cristo. Não é a carne, não é o Eduardo Almeida, é o Espírito que está aqui nesse tabernáculo. Que lá, quando entrar no portal celestial, vai receber um novo nome, que nós desconhecemos. Mas o apóstolo Paulo diz que nós temos uma pátria, e essa pátria está no céu. Mas os sábios deste mundo, os sábios das nações não entendem isso. Os incrédulos, os ateus, eles vão dizer que Deus não existe. Eles vão dizer que Jesus mentiu. Mas nós conhecemos a verdade e sabemos o que aconteceu no ano 70, louvado seja Deus, na destruição do templo, porque o fim da lei é Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário, o templo ainda estava de pé, as suas cerimônias ainda funcionavam, o templo funcionava, louvado seja Deus. Então a lei ainda não tinha acabado. Mas quando o templo foi destruído, acabou-se a lei, e agora o fim da lei é Cristo. E aqui nós recebemos essa riqueza da parte de Deus. Louvado seja Deus por nós estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais no mundo celestial. Desde antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido para sermos dele. Olha aí, irmão. Coisa boa, né? Por meio da nossa união com Cristo. União com Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Não tem pecado mais. Acabou o pecado. Você tem que se arrepender dos seus pecados, irmão. Esquece. Louvado seja o nome santo do Senhor. A salvação bilateral. Judeus e gregos se tornaram um só. Eles foram perdoados nas transgressão da lei de Moisés. E nós nossos pecados e concupiscência. Ninguém pode chegar a Deus e dizer que não tem culpa, que todos pecaram e destituídos, segundo Romanos capítulo 3, estão da glória de Deus. Mas coube a Deus salvar, pela pregação do Evangelho, aqueles que crê no nome de Jesus. Então tá aí. Muito bem. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvamos a Deus pela sua gloriosa graça, que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho, pois, pela morte de Jesus Cristo na cruz, nós somos libertos. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhoso a graça de Deus que ele nos deu com tanta fartura. Olha aí, meu querido, tá aí. Se você tem alguma dúvida, se você é pecador, se você precisa se arrepender, tá o texto aí da palavra de Deus. O pecado já morreu. O pecado não existe mais. Agora o que Deus exige de nós, que já nascemos livres. Isso aconteceu
no primeiro século. Nem o Brasil existia. Não tinha sido descoberto. Mas lá, ele fez o sacrifício perfeito, fazendo eu nascer livre aqui. Quando eu nasci, a minha esposa, os meus filhos nasceram, Jesus já tinha aplacado, já tinha dito, está consumado, tetelestai, e o pecado já foi pago. E a dívida que eu tinha dos meus pecados, ele já pagou lá na cruz do Calvário e disse que eu sou livre. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. A gente começa a observar Deus no meio do seu povo. Tirou o povo de Israel do Egito. Aí Deus estava no meio do seu povo. Aonde que Deus estava? Na coluna de fogo. À noite. Clareando, guardando, guiando o povo. Deus no meio do seu povo. Quando era de dia, naquele sol no deserto escaldante, Deus na nuvem, fazendo sombra para o seu povo. Deus no meio do seu povo. Agora, Deus, ele faz os seus planos, e os seus planos jamais podem ser impedidos, como disse Jó. E ele estabeleceu desde do começo do mundo, da criação do mundo, nos salvar. Aí ele vem, manda o seu filho. Agora Deus já não estava na nuvem, nem na coluna de fogo. Agora Deus estava no Filho. Deus no Filho, o Filho vem para salvar Israel da condenação da lei. Essa nação de Israel rebelde, muitas das vezes castigado por Deus, Deus exterminou os rebeldes no deserto, porque diz o Salmo que o ímpio perecerá e vai sumir como fumaça, como a água que cai na terra. Assim é o ímpio, é o vaso de desonra. Vai sumir, o espírito que está nele não vai subir, ele vai sumir, porque é o ímpio. Lembra que Jesus contou aquela parábola do homem que construiu a sua casa sobre a rocha? Vem a tempestade, vem as ondas e tal, e não derruba, mas aquele que constrói a sua casa sobre a areia, vem a tempestade e leva. Então Jesus estava falando do povo de Israel. Poxa, tem o Deus Todo-Poderoso, um Deus tão importante, e não deu valor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi adorar outros deuses em outras nações, aprendeu nas culturas, porque foram para os cativeiros, tiveram união com outras pessoas. Louvado seja o nome santo do Senhor, aprenderam coisas que desagradavam a Deus. E ali estavam eles fazendo um sacrifício a Moloque, sacrifício a outros deuses. Louvado seja Deus, mas Jesus veio. Deus estava em Jesus. Ele estava ali e eles não perceberam. O maltrataram, tentaram apedrejar, mas ele fugiu. Até que levaram ele à corte, foi condenado, e tudo estava nos planos de Deus, que o seu filho viesse
o Cordeiro de Deus tirar o pecado do mundo, que não é esse mundo, que era um mundo conquistado pelos romanos, que tinham tomado o reinado de Alexandre da Grécia. Então, todo mundo conquistado por Roma. E aí, quando Jesus manda os seus discípulos ir por todo mundo, ir por todos os lugares, e anunciar esse evangelho do reino, e todo aquele que cresce seria salvo, então ele veio para salvar aquele povo, o povo de Israel e os gentios que viviam lá, os gregos. E ele juntou os dois e fez um povo só. Aí você pergunta, e aí, Eduardo Almeida? E nós hoje somos livres. Tanto Israel de hoje, como nós que cremos no Senhor Jesus, somos livres. Mas o segredo de tudo isso é aquilo que nós acabamos de ler. A riqueza que Deus nos deu foi por nós estarmos unidos com Cristo. Jesus Cristo, na língua dos judeus, louvado seja Deus, foi trazido para nós Jesus Cristo. E lá Yeshua, não é? Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida. Continua nos acompanhando. Deus tem muitas bênçãos para você. E Deus te escolheu, você é escolhido. Não deixa ninguém te enganar. Não seja presa de ninguém. Louvado seja Deus. Essas igrejas que estão no Brasil foram fundadas por homens. Todas elas. Todas elas têm data de fundação. Todas elas têm presidente. E todas elas têm o líder. A igreja do homem. Ele manda e desmanda. Mas a igreja de Jesus, ela estava lá no século I. E lá no século I, coube a Deus, pela a loucura da pregação, salvar os que estavam perdidos. Então fomos salvos, irmão. Agora, se você crê, esse é o evangelho da cruz. Agora, se você continuar vivendo este evangelho da lei, do dízimo, o dízimo é da lei. Se você estiver aí usando o candelabro, é da lei. Você não está na graça. Se você está enganando os irmãos aí com as mensagens antigas do Antigo Testamento, trazendo campanha de Manassés, enfim, tantas outras campanhas, meu querido, a igreja não precisa disso. A igreja vai adorar o Pai em espírito e em verdade. Então, você tem que dar glória para Ele. Louvado seja Deus. Você não tem que chegar na igreja aí como se fosse o profeta das multidão, querer interpretar a língua estranha, porque os dons já cessaram. Os dons foram dados, Deus derramou do seu Espírito Santo sobre a igreja dos apóstolos, estavam todos reunidos no mesmo lugar, umas 120 pessoas, e lá eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas. Mas a cidade estava populosa nesses dias de festa do Pentecoste, e tinha muito estrangeiro. E cada um ouvia a oração dos irmãos lá no cenáculo, e cada um ouvia eles falarem na sua própria língua as mensagens de Deus. Então era para a evangelização do mundo no século I. Aí de lá para cá, aí entra Constantino,
monta a igreja italiana, a igreja de Jesus Cristo italiana, católica, apostólica romana, e de lá monta o sacerdócio, os papas e bispos, padres, e de lá vem a igreja detonando tudo aquilo que é sagrado. Indulgência, cobrando, para dar carta de seus pecados estão perdoados. Está aqui a carta, você pagou, então está aqui. Você está perdoado. Você não vai para o purgatório, você não vai para o inferno. Criado pelos homens, não é? Então tá aí, irmãos, essas são as verdades do Evangelho. A palavra viva é Cristo. Esse livro é um livro histórico que foi escrito para os judeus. E todos aqueles que querem estudar a Bíblia têm que ter essa mente. A Bíblia foi escrita para judeus. Discípulo de Jesus, você não é discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus têm um nome escrito na Bíblia. E como você pode ser discípulo de Jesus, sendo que seu nome não está aqui? Ah, mas eu chamo Mateus. Mas eu não estou falando que é você, aquele Mateus judeu, que trabalhava na alfândega, cobrando imposto. Ah, eu sou o Lucas era grego. Louvado seja Deus. Ah, eu sou o Marcos. O Marcos era sobrinho de Barnabé e era amigo de Pedro. Então quem diz que foi esses homens que escreveram o Evangelho? Então, meu querido, vale a pena estudar a Bíblia, vale a pena você, louvado seja Deus, não ser enganado, não seja enganado pelo sistema religioso, negócio de dízimo, negócio de faz voto, faz campanha, te dá isso, olha. Vou te dizer aqui a palavra final desse vídeo. Eu já sou abençoado. Sou abençoado com toda sorte de bênção. Eu não preciso fazer campanha, eu não preciso fazer voto, não preciso fazer jejum, porque Jesus já me deu tudo que eu precisava, porque essa foi a vontade de Deus. Vou deixar o último versículo para a sua meditação. Se você crê, amém. Se você não crê, eu lamento. Mas está aqui. Primeira carta de João, capítulo 5. Todos aqueles que crêem em Jesus, crê que Jesus é o Messias, são filhos de Deus. Está aí. Versículo 6. Jesus Cristo é aquele que veio como água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue, e não somente com a água. E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isto é verdade, porque o Espírito é a verdade. Versículo 9. Nós aceitamos o testemunho de todos os seres humanos, mas o testemunho de Deus é maior. Muito bem. O testemunho de Deus tem mais valor. E esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho do seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E este é o testemunho
Deus nos deu a vida eterna. E esta vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Então tá aí, meu querido. Não adianta você estar na igreja pulando de um pé só. Não adianta você estar cantando, fazendo sucesso. Se você não tiver realmente Cristo, você não tem vida eterna. Pode estar dentro da igreja, pode ser filho de pastor, pode ser filha de pastor, pode ser missionária. Essas missionárias que estão aí revelando 2024, não vai passar, não sei o que, não se cumpriu nada, tudo carne. E vigia, porque Jesus não está voltando. O arrebatamento é Eclesiastes, capítulo 12, verso de número 7. A carne vai para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Assim esperava o povo do Antigo Testamento. Aí Jesus aparece. Deus estava em Cristo. Louvado seja Deus. Ele diz: aqueles que estão no sepulcro, o Antigo Testamento esperava a vinda dele. Aqueles que estão no sepulcro vão ouvir a minha voz e sairão para a vida eterna. Ô irmão, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra.